Eu sou a Metoyan e você está aqui nesse vídeo de leituras virtuais. Vamos lá então. Bom, como você pode ver aí no título, esse vídeo ele é sobre a gente entender o que essa pessoa sente quando ela pensa em você, né? Bom, eu gosto de fazer uma introdução rápida, então eu prefiro que você leia algumas informações aqui da descrição antes de continuar o vídeo, porque elas são importantes para você entender como é que funciona aqui, tá bom? Mas saiba que essa mensagem ela é geral. Então, pode ressoar, pode não, vai depender aí da sua energia, vai depender se você vai escolher a pedrinha certinho. Aqui na descrição tem inclusive um vídeo meu direcionando como é que você faz para escolher a melhor pedrinha e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui é a pedrinha verde, aqui é uma pedrinha amarelinha com transparente, que não dá pra ver muito bem, né? Mas ela tem um pouquinho de amarelo, ó. Não sei se você vai conseguir ver. E também tem essa pedrinha laranjinha, que no vídeo ela acaba parecendo um pouquinho marrom, mas ela é laranjinha. Aí também tem essa aqui que eu não mostrei, é um verdinho um pouquinho com branco. Tá bom? Bom, eu vou agora já fazer a tiragem de quem escolheu a pedrinha verde. E depois eu vejo você que escolheu as outras pedrinhas, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que essa pessoa que você tá pensando, o que ela sente, né, quando ela pensa em você, quais são os principais sentimentos nesse momento. Lembrando que sentimentos, eles são muito transitórios, muitas vezes, principalmente dependendo do momento de vida que a pessoa está passando. Isso influencia, tem muitas coisas que influenciam nos sentimentos, tá? Mas eu aqui estou perguntando quais são os sentimentos principais que geralmente passam quando ela pensa em você, pelo menos nesse período de agora, né? Os sentimentos mais bons, os sentimentos mais delicados. É algo confortável? É algo mais desconfortável? Qual que é, né? Como é que é? Vamos tentar entender aqui direitinho. Fazendo um embaralhamento bem bom aqui para você da pedrinha verde. Aliás, ó, eu esqueço às vezes de colocar a pedrinha no meio. Vamos lá. Pedrinha verde. O que essa pessoa sente? Olha, aqui a sensação é boa, tá? Quando ela pensa em você, ela pensa de uma forma, como posso falar, um pouco mais abrangente, me pareceu aqui. Ela vê as coisas de uma forma como se ela visualizasse possibilidades, né? Então, é como se os sentimentos dela, neste momento, estivessem um pouco mais contemplativos do que consolidados. Não sei se você entende isso. Então, por exemplo, a sensação aqui é mais como se vocês estivessem ainda se entendendo emocionalmente, né? Pode ser que talvez você já esteja muito certa do que você sente, mas é como se essa pessoa ainda não tivesse tanta certeza, tá? Então, ela contempla, quando ela pensa em você, ela pensa nas possibilidades do que pode se desenvolver. Ela está numa... Pode ver até essa pessoa, ela está olhando assim o horizonte e vendo o que pode ainda surgir, né? Mas lembrando que aqui tem algo, ela tem um sentimento, assim, ela sente sensações que são boas, porque quando a gente contempla alguma coisa, geralmente é um sentimento gostosinho, sabe, de sentir. Ela acha que existe potencial, sabe? Então é um sentimento, é tipo uma, aqui eu vou dizer pra você que é uma faísquinha, sabe? A sensação que ela tem, tá? Sei que dependendo do grau de relacionamento que vocês têm, você possa
ficar chateado por eu falar isso, mas lembre-se que isso é uma tiragem geral. Lembre-se que a gente tá vendo o momento, então às vezes se essa pessoa tá cheia de outras coisas e tudo mais, às vezes não tem muito espaço, às vezes você tá num relacionamento há muito tempo com essa pessoa, então os sentimentos eles estão diluídos em vários momentos da vida de vocês, e aí neste momento agora é o cenário de como tá, a fotografia de como estão os sentimentos, tá? Isso não quer dizer que ela não tenha sentimentos profundos. É só que, neste momento, quando ela pensa em você, os sentimentos eles estão mais de contemplação, de pensar no que ainda pode vir. E o que não, eu não vejo, pelo menos pessoalmente, de uma forma ruim, tá? É que vai de cada pessoa, de como ela interpreta, de como ela tá se sentindo impactada pela situação. Mas, pra mim, aqui, ela vê potencial. E isso é importante, né? E ela vê potencial de coisas surgindo, né? De algo a mais surgindo. Então, isso é interessante aqui pra mim. E é um indicativo de sentimentos bons, de boas sensações, tá? Agora, vamos lá para outra parte da leitura. Aqui, nós temos um 3 de copas no negativo. Pra mim, isso me soou bastante, em conjunto com 2 de paus, como se ela sentisse falta, às vezes, só um pouco de mais leveza, tá? É como se ela sentisse, quando ela pensa em você, ela sentisse que as coisas são talvez muito com uma expectativa mesmo, né? Porque, por exemplo, esse 2 de paus me fala dela própria sentindo que ela precisa pensar no depois, sabe? Então, quando ela pensa e se sente bem, mas dentro dela tem uma vozinha que fala assim, tá, é gostoso o que tá acontecendo aqui, o que essa pessoa me causa, mas e o depois? Então, é como se ela não sentisse que no envolvimento que vocês têm, tem uma leveza, né? Porque ela tem que se preocupar no depois. Porque é aquela coisa, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E esse 2 de paus, ele tem um lado bom da expansão possível, né? Mas também tem um lado do ruim, que é essa sentir uma leve pressãozinha, sabe? E ela sente isso por conta desse 3 de copas negativo. Falando que a troca que vocês têm, que tem uma questão emocional também, ela acaba não ficando, ela não é tão leve. Ela não é algo tão tranquilo, assim, sabe? Pelo menos para como essa pessoa sente. Para você pode ser que seja uma tranquilidade, às vezes é você que é desapegada, às vezes é você que tá tudo bem, mas essa pessoa, quando ela pensa em você, ela não sente as coisas dessa forma. Ela sente que ela precisa se preocupar um pouquinho, que ela precisa contemplar as possibilidades, que ela precisa, né, cogitar o que vai acontecer ainda, tá bom? Então isso ela sente. Agora aqui, 6 de ouros me fala que o que vocês têm, né, a troca que vocês têm, ela acha algo que é benéfico, sabe? Que é benéfico para ela, é algo que dá um suporte que ela talvez esteja precisando. Então, se você é uma pessoa que está numa posição de ajudá-la mais, às vezes pode ser financeiramente, ou às vezes é só um suporte emocional, às vezes é só estar ao lado de alguém, às vezes a gente ajuda muito alguém só mostrando apoio, sabe? Só estando ali. Então, na troca de vocês, ela vê isso, ela vê um retorno da sua parte que é muito benéfico a ela, né? E é bem possível que o fato dela sentir isso, que faz ela sentir que não dá pra ter tanta leveza assim no que ela sente quando ela pensa em você. Porque se essa pessoa me faz bem, me cuida de certa forma, me dá sensações boas, como que eu posso sentir que as coisas são super leves? Provavelmente ela fica pensando em como corresponder isso, sabe? Então, é aquela coisa, tudo tem um lado bom, como eu falei, e tem um lado ruim também. Então, os sentimentos dela são positivos, de possibilidades. Ela tentando pensar, assim, como adequar as coisas entre vocês, tá? Em como tornar isso possível, assim, viável, ainda mais tanto para ela quanto para você. Mas tem essa questão aqui da leveza que incomoda um pouquinho, mas em retorno uma sensação muito boa do que você traz para ela de bom, do quanto você ajuda ela, né, do quanto você traz suporte emocional,
social, financeiro e no geral, tá bom? Aí vai depender de cada caso. E aqui, como conselho até, se você, por exemplo, sente que às vezes as coisas podem ficar muito, de repente, práticas entre vocês, porque a sensação que me veio nesses 6 de ouros foi, às vezes, de uma troca que pode ser, às vezes, um pouco prática. Então, talvez trazer mais momentos leves pode ser bacana, tá? Sugerir, por exemplo, encontros que sejam só para espairecer, né? Só para curtir, que não tá se preocupando muito com o que vai acontecer depois. E isso mesmo se você tá num relacionamento com essa pessoa há anos, tá? Porque às vezes pode ser que o relacionamento que você tem com essa pessoa é uma coisa muito já numa rotina do que acontece, sabe exatamente mais ou menos como é que vai ser. Aqui tá falando até para você expandir um pouco e possivelmente tornar as coisas, encontros mais leves, momentos mais tranquilos. Às vezes uma coisa sem muito planejamento, sei lá, a pessoa chegou em casa, vamos ali num barzinho, passar um tempo junto. Ai, nossa, mas a gente nunca fez isso. Não, mas vamos lá, é só pra passar um tempo mesmo, curtir um lugar diferente, sabe? E se não for isso, se é um envolvimento casual e tudo mais, pensa em como fazer pra você, talvez, ser mais leve durante o envolvimento, né? Talvez conversas mais tranquilas, fazer coisas mais tranquilas. Então, por exemplo, se você dá muito suporte às pessoas, as pessoas desabafam com você e tudo, de repente sugerir fazer algo mais tranquilo, né? Que acho que pode ser bem benéfico aqui pra vocês, tá bom? Essa foi a pedrinha verde. Inclusive, peço que se você puder se inscrever no canal, compartilhar e curtir, eu agradeço, tá bom? Vamos lá. Pedrinha verde. Agora a pedrinha amarelinha. Vamos ver o que podemos ver desses sentimentos dessa pessoa por você, como ela está se sentindo, né? Quando ela pensa em você. Lembrando que o que a gente vai tirar agora de cartas é uma fotografia do que ela sente, não necessariamente é algo que não mude, porque sentimentos são voláteis, né? Eles podem mudar a qualquer tempo. E quando eu falo isso, não tô falando que eles podem desaparecer totalmente ou mudar radicalmente, até podem, mas eu quero dizer que eles passam por fases, né? Então, não ficar extremamente ansiosa com o que as cartas mostrarem, porque é momento, tá? Estamos vendo o momento, a fotografia deste momento, de como essa pessoa se sente sobre você, quando ela pensa em você. Vamos lá. Vamos entender. Bom, muito interessante aqui essa tiragem da pedrinha amarela. Olha, é muito bacana ver, assim, pelo menos ficou muito claro pra mim, né? Eu sei que talvez você não goste muito dessa tiragem, mas é bacana pra mim quando as cartas são muito claras, às vezes, numa mensagem, né? E aqui a mensagem que veio pra mim é que essa pessoa, quando pensa em você, ela tem um pouco de receio, né? É como se ela não soubesse ou não conseguisse prever o que vai acontecer, isso deixasse ela sentindo que precisa tomar cuidado, ela tivesse que se planejar, né, assim, pensar direitinho qual que é o próximo passo, o que ela vai fazer. Então, assim, aqui tem um quê de algo confortável também, tá? Mas o principal sentimento aqui que essa pessoa sente quando ela pensa em você é mais sobre receio. Então,
eu diria que é um leve desconforto, tá? O sentimento predominante. Só que é interessante porque desconforto, aqui nesse cenário, pelo menos, pra mim, não quer dizer necessariamente algo ruim, tá? Porque a sensação que me veio muito forte é que essa pessoa se sente intimidada por você. Intimidada como, né? Porque a gente aqui no positivo, a gente tem uma imperatriz, que é a forma como essa pessoa te vê. Inclusive, tá até olhando aqui, ela te vê como uma pessoa muito poderosa, assim. Imperatriz já diz, né? Ela tem o império dela, então ela cuida das coisas dela, ela resolve os pepinos dela, lá tá. E assim, lembra que isso aqui é dentro dos sentimentos e do universo interior dessa pessoa que a gente tá vendo. Pode ser que você não se sinta assim, porque dificilmente uma pessoa se sente imperatriz, né? Mas a forma como essa pessoa te vê, ela vê uma imperatriz. Ela vê uma pessoa bem resolvida, ela vê uma pessoa que é dona do próprio destino, que faz as escolhas que são melhores para ela, que pensa, que nutre o que ela acha que ela tem que nutrir e que tira o que ela acha que ela tem que tirar. Então, assim, ela vê você de uma forma muito valiosa mesmo, sabe? E isso assusta, tá? Isso deixa a pessoa... Não é nem assusta, porque aqui é uma coisa mais sutil, tá? Não vou dizer que assusta, mas dá uma... Sabe aquele friozinho na barriga de falar, ai meu Deus, como que eu tanco... Desculpa a palavra, mas como que eu lido com isso, né? Que tancar é uma palavra que acho que nem todo mundo conhece, né? Mas então eu vou trocar por lidar. Como que eu lido com essa situação aqui, né? Como que eu seguro esse rojão? Você entende? Essa é a sensação aqui. Ela tem receios, tá? E assim, aqui o sol no negativo me fala dessa pessoa ficando assim, para mim foi um reforço de que ela se sente talvez em comparação com você é como se ela se sentisse meio apagadinha, sabe? O sol negativo me fala aqui dela se sentindo talvez é como se realmente nessa situação ela pudesse sentir que você é mais. E aí aquela coisa tem a ver com as inseguranças dela, tem a ver com padrões, às vezes, de comportamento histórico do que ela já viveu. Então, assim, ela tem receio, né? Inclusive, o sol negativo também pode falar dela não conseguindo prever, e ela se sentindo incomodada, que ela não consegue prever o que vai... Porque o sol ilumina e deixa a gente ver as coisas, né? Deixa a gente conseguir ver os próximos passos, o que vai acontecer, como que as coisas vão se desenrolar, porque o sol tá ali para mostrar. Mas o sol estando no negativo me fala que ela justamente sente que tem que tomar cuidado e que ela tem que saber exatamente para onde ela tá indo e como ela tá fazendo as coisas e tomando as decisões, porque ela não consegue enxergar tão bem, tá? Então, aqui é realmente uma leve sensação de intimidação, uma leve sensação de não saber como ela lida, né? Mas você vê que, assim, apesar desse sentimento predominante, porque ele é o predominante aqui, ela também tem sentimentos, assim, de admiração, né? Então, assim, ela sente essa... E é uma coisa que alimenta a outra, né? Por ela te admirar muito, ela se sente receosa. Que é aquela coisa, sempre tem um lado bom e um lado ruim. A vida é isso. Então, muita admiração acaba gerando esse receiozinho. Esse receio do próximo passo, ou talvez sentir um pouquinho apagadinho em comparação, ficar
preocupado demais, ou preocupada demais com as coisas, no geral, né? Mas, enfim, resumindo aqui, o sentimento dela é de receio, tá? Mas receio porque ela admira e ela fica pensando se ela tem tudo isso de volta para te oferecer, toda a nutrição que a Imperatriz representa, porque ela é a grande mãe, né? E o Sol sendo também um nutridor da vida, né? Porque sem Sol nada sobrevive. Essa pessoa se pergunta se ela pode te nutrir de volta, tá? Então, esse é o sentimento aqui dela. E, inclusive, aqui eu digo pra você, como um conselho, que você se mostre para essa pessoa de uma forma acolhedora, sabe? Use seus poderes de imperatriz para mostrar que que ela não precisa se preocupar desse jeito, né? Seja você a parte que é estrategista, porque aqui essa carta fala de estratégias, porque é isso, né, que acontece dentro da cabeça dela, o que eu faço, como que eu vou fazer pra lidar com essa pessoa que é incrível, não sei o quê. E aí, faça você esse movimento também com ela. Se você gosta muito dessa pessoa, se você tem muito interesse, faça o movimento de você se perguntar o que eu posso fazer para deixar essa pessoa confortável, para ela, né, se aproximar, não se esconder, ser só um negativo aqui. Né? E eu não tô falando pra você aqui tomar as atitudes como se você que tivesse que fazer tudo, não é isso. Porque não é assim a vida. Mas você tem esse poder de ser uma pessoa que realmente sabe conduzir as situações, porque aqui provavelmente você deve saber, mesmo que seja a visão dessa pessoa só, você também com certeza tem várias habilidades da Imperatriz. Faça você então, pense em formas de você deixar a pessoa confortável. Mostre que você, né, não é uma ameaça. Eu sei que essa palavra é meio pesada, né, mas ameaça nesse sentido emocional, né, da pessoa. Você é uma pessoa que quer colher coisas boas junto. E aí pense em quais são os movimentos que você pode fazer. E provavelmente eles têm aqui a ver com mostrar cuidado e carinho, tá? Conta da Imperatriz, mas firmeza também. Então, se essa pessoa estiver bagunçando, o 7 de espadas me fala que ela pode, com o Sol negativo também me fala que ela pode, está sendo muito esquiva, sabe? Muito. Aí você seja estrategista também. Use os dois poderes da Imperatriz, tanto de cuidar, quanto também de fazer as coisas fluírem de forma correta. Tá bom? Lembrando que isso aqui é sobre os sentimentos também, tá? Então, às vezes pode ser que não seja só também sobre as atitudes, quer dizer, não é sobre as atitudes necessariamente, mas pode estar representando também, porque como uma pessoa sente isso, isso pode se refletir nas atitudes dela, tá bom? É isso pra você que teve a pedrinha, que escolheu a pedrinha amarela. Inclusive, agradeço a presença aqui. Espero que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Vamos agora para a pedrinha laranja. Então, pedrinha laranja, vamos lá falar sobre o que essa pessoa sente quando ela pensa em você. O que será que ela sente? Como que ela fica, né? Quais são os principais sentimentos, o que se passa, né, dentro dela ali. Eu embaralho muito bem, porque eu gosto de que as cartas, sentir que as cartas realmente foram sorteadas, tá? E é importante frisar que a gente tá tirando uma fotografia do momento, dos sentimentos dela. Então não se desespere com o que as cartas forem mostrando, porque é só uma fotografia, sentimentos são voláteis, eles vão mudando, é um momento, pode ser que daqui a uma semana vá mudando isso, não seja exatamente assim.
Nossa vida, né? A gente vai passando por várias fases, as outras coisas em volta nos influenciam. Então não é só sobre você, né? Os sentimentos da pessoa também são uma fotografia geral de como ela está emocionalmente, tá? Então vamos lá. O que essa pessoa sente quando pensa em você? Bom, interessante a tiragem aqui. Aliás, eu gosto bastante dessa palavra, né? Interessante. Vocês devem reparar. Mas é porque tarô, ele é muito interessante. Então, por isso que eu uso bastante essa palavra. Bom, olha só. O sentimento dessa pessoa aqui, quando ela pensa em você, é um sentimento. Eu sinto um equilíbrio aqui, de certa forma, tá? É nesse 8 de ouros. A pessoa, ela fica muito centrada quando ela pensa, sabe, sobre você. Mas, apesar disso, é como se ela também sentisse que tem muito por fazer, né? É como se, não posso dizer de uma forma melhor para você entender, é como se os sentimentos dela, eles fossem nesse momento, eles estivessem sofrendo, na verdade, neste momento, um trabalho ali, né? Porque essa carta remete ao trabalho. Então é como se as pessoas estivessem lapidando as coisas. Então, um sentimento aqui que pode demonstrar isso, né, que eu possa dizer mais claramente, é uma necessidade de construção. E é interessante porque o 9 de paus aqui no positivo me fala dessa pessoa querendo não, né, mas ela sentindo que sabe quando você não quer abrir mão, né, de uma coisa, de um sentimento? É como se ela gostasse de fazer a manutenção desse sentimento, sabe? Interessante aqui. Acho que eu tô entendendo melhor. Então, assim, a sensação aqui é que quando essa pessoa pensa em você, ela gosta de pensar em você e ela gosta de ficar pensando e pensando e pensando e pensando. E é como se ela gostasse de pensar no que dá para ajustar entre vocês, no que não dá para ajustar, no que é bom de manter, no que não é bom. Aqui a sensação forte, inclusive, é como se vocês tivessem um envolvimento de mais tempo, tá? Pode ser que não seja o caso, mas a sensação foi de que é um envolvimento de mais tempo do que algo muito recente. Você acabou de conhecer a pessoa, eu não senti isso aqui. 8 de ouros com 9 de paus, inclusive, me fala dessa pessoa. Assim, essa pessoa aqui provavelmente sente apego, tá? Por você. Dessa tiragem. Porque essa manutenção que ela gosta de fazer dos sentimentos quando ela pensa em você, essa sensação, ela realmente tem um gosto, sabe? Por você. Só que assim, é um gosto mais pé no chão, tá? O 8 de ouros me fala dessa pessoa, ela não me parece uma pessoa pegada que é descontrolada, aquela pessoa que fica, sabe, que fica totalmente cabeça para baixo, né, pelo outro, que fica, enfim, que o outro faz de gato sapato. Eu não vejo isso aqui, tá? Eu vejo mais a pessoa dentro dela, ela tem ela
ela se presta a alimentar esse sentimento, né? Ela é um sentimento de sentir que também pode ter algo com você, de algo que pode ser construído, que é algo que pode ser lapidado. Ela... sinto consideração essa carta do 8 de ouros, tá? Acho que é verdade. Agora veio, né? Porque às vezes a gente vai falando para ir vindo as palavras certas para te passar, né? E aqui realmente acho que o sentimento principal que eu senti aqui é de consideração. Esse 8 de ouros com 9 de paus. E vamos agora para a parte um pouquinho mais difícil e delicada, né? Que é o negativo dessa tiragem. Apesar de eu ver consideração dessa pessoa por você, no negativo veio você própria, ou você próprio, porque aqui não tem sexo, tá? Por mais que seja uma rainha de paus, no negativo eu senti que essa pessoa é interessante, é como se ela sentisse, e aí talvez até isso alimente o apego dela, né? É como se ela sentisse que você dificultasse um pouquinho as coisas, vamos dizer assim, tá? Então, assim, e é interessante porque, por exemplo, se a gente faz a manutenção de um sentimento e a gente continua alimentando esse sentimento e a gente tem um sentimento pela pessoa, porque aqui eu não consigo, por mais que, porque assim, eu não gosto de ver o tarô de forma muito seca, né? Porque mesmo que venha um 8 de ouros e um 9 de paus aqui, pra mim isso não quer dizer que não tem sentimento, porque não veio uma carta de copas, tá? Ela tem sentimentos, só que os sentimentos dela são assim... Ela pensa com o pé mais no chão, ela sente uma certa tensão nesse sentimento, não é algo tranquilo, porque ela sente que tem que trabalhar em cima disso, que é algo que ela tem que ir, né? É quando ela pensa, ela sente uma necessidade de ir... É quando você pensa, assim, é quando ele pensa em você, ou ela pensa em você, não é algo simples. Esse é o ponto. Ela vai puxando um pensamento, vai vindo outro, e ela vai fazendo caminhos no pensamento dela, e ela vai sentindo o quanto ela gostaria de conter isso, o quanto ela gostaria de manter isso, porque esse 9 de paus me fala disso, tá? Do quanto ela quer ficar alimentando esses pensamentos e os sentimentos e as coisas que ela tem por você. Aqui. Porém, ela sente que talvez você esteja numa posição meio de dificultar um pouquinho. E é justamente isso, talvez ela vê dessa forma você neste momento, que faz ela sentir isso, tá? Porque é aquela coisa, tipo, se a outra pessoa não facilita muito por algum motivo, então... E eu tenho consideração, eu gosto, né, dessa pessoa, eu tenho que, então, compensar isso de alguma forma. Entende? Porque é isso aqui que eu vejo. Agora, essa rainha de paus aqui me fala que é possível que vocês tenham alguns tipos de... Por exemplo, me parece que você talvez tenha uma personalidade muito forte, sabe? E aí forte de uma forma que a pessoa sente que ela às vezes precisa defender o espaço dela, sabe? Quando você sente meio... Poxa, eu preciso me resguardar aqui, guardar esse espacinho, porque senão a pessoa vai tomar de mim, sabe? Então ela tem um pouquinho essa sensação. E isso cria essa necessidade dela ficar pensando, como que eu vou melhorar essa situação, como que a gente vai fazer... Né? Então, assim, a sensação aqui é de consideração, mas também de tensão. Ela se sente um pouco tensa quando ela pensa em você. É bem capaz que você, por exemplo, já tenha meio que chamado ela na chincha, como a gente chama. E aí, qual que é? Né? Se você não tem um relacionamento estabelecido com essa pessoa, e aí ela aqui fica maquinando, falando, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Então, assim, a sensação aqui é de tensão, mas também de consideração. Que essas cartas aqui me falam dela sentindo isso por você e te considerando, mas com essa preocupação, essa tensão de como lidar com você.
porque ela pode também sentir que, até é possível também aqui que ela sinta que você pode não estar muito disposta, tá? Então, por exemplo, talvez ela possa sentir que ela corre mais atrás de você do que você dela. É possível, tá? Porque a rainha de paus negativo também pode falar de alguém que tá retendo movimentações em prol do outro, né? E esse 8 de ouros virado para lá, então assim, é bem possível aqui, tá bom? Então, o que eu te digo nessa situação aqui é que se você tem interesse nessa pessoa e você quer manter algo com ela, você quer que as coisas se desenvolvam, que você tente ser um pouco menos incisiva às vezes, em vez de ir assim com muita sede ao pote na hora de, por exemplo, se posicionar, você só tentar defender as coisas de uma forma mais passiva. Então, por exemplo, em vez de exigir, eu não estou falando que é o caso necessariamente, tá? Mas é um exemplo. Mas em vez de exigir um posicionamento do outro, você tomar uma atitude que demonstra isso de forma mais passiva. Então, por exemplo, você tá no relacionamento casual com a pessoa. Ah, pô, essa pessoa não vem atrás de mim, eu queria que ela viesse mais, ela fizesse mais por mim e tal. Aí você vai lá e fala, né? Ah, eu quero que você... Poxa, qual que é, né? Você não demonstra atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em vez de fazer isso, fique você mais quietinha na sua. E espere. Trabalhe em outras questões enquanto você está nessa posição de defender o seu espaço de forma mais passiva. Né? Fique na sua, se preservando, tá? Porque aí, se essa pessoa ela quer um envolvimento e tudo mais, aí ela vai trabalhar também para isso. Isso é um exemplo, pode ser várias situações, mas pense, porque assim, a rainha de paus tende no negativo a ser a pessoa que atropela as coisas, tá? Pode ser também, como eu falei, falta de ação, mas a tendência dela é atropelar. Então, tente ver como você pode se defender e manter o foco em você, né? No que você tem interesse, no que você quer, mas sem atropelar. Porque aí vai conseguir acontecer melhor um 8 de ouros, onde existe um trabalho aí na situação, uma coisa que pode se desenvolver, pode ir sendo trabalhado, tá bom? Então, essas foram as cartinhas da Pedrinha Laranja. Eu agradeço, inclusive, a sua presença nesse vídeo. E peço que, se você puder, compartilhar, se inscrever, dar um like, isso ajuda muito aqui o canal, tá bom? Então, muito obrigada e até mais.